O secretário de Transportes Metropolitanos de São Paulo, o presidente do metrô e 4 ex-presidentes da empresa. O grupo é acusado de desperdiçar mais de 600 milhões de reais na compra de trens que ficaram pelo menos 4 anos sem uso. Um dos assassinos dos pais de Suzane Richthofen volta para a prisão. Christian Cravinhos é acusado de oferecer suborno a policiais depois de uma briga. Ele ofereceu R$1.000 que estavam na sua carteira para os policiais para que ele não fosse preso. Teto de creche desaba e fere 15 pessoas, a maioria crianças, no interior de São Paulo. Quadrilha é flagrada destruindo radares de trânsito em Salvador. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região nega o último recurso do ex-presidente Lula em segunda instância. Bispo católico acusado de desviar dinheiro da igreja é solto depois que a justiça concedeu habeas corpus. A Assembleia Nacional de Cuba confirma Miguel Díaz-Canel para suceder Raul Castro no comando do país. Começam as comemorações dos 70 anos do Estado de Israel. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Ganhou destaque na imprensa internacional o caso de um rapper inglês que desapareceu há 5 dias no Rio de Janeiro. Kenny Vulcan estava no Brasil desde o ano passado. A desembargadora Marília Castro Neves, que acusou a vereadora Marielle Franco de estar engajada com bandidos, escreveu uma carta pedindo desculpas. Um susto hoje em Agudos, cidade do interior paulista. O teto de uma creche desabou e 15 pessoas ficaram feridas, a maioria crianças. Alguns sindicatos conseguiram na justiça a volta do recolhimento da contribuição sindical. Há 5 meses, desde que a reforma trabalhista entrou em vigor, o desconto na folha de pagamento deixou de ser automático. Em instantes, Polícia de São Paulo investiga uma nova versão do golpe do falso sequestro. A FIFA começa a última fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo da Rússia. A gente volta já já. A Justiça decretou a prisão preventiva de Christian Cravinhos por porte ilegal de munição e por tentar subornar policiais militares em Sorocaba, interior de São Paulo. Christian estava em liberdade havia 8 meses, quando recebeu o benefício de cumprir no regime aberto o restante da pena pela morte dos pais de Suzane von Richthofen. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre rejeitou hoje o último recurso a que o ex-presidente Lula tinha direito na segunda instância. O chamado embargo dos embargos de declaração foi negado por unanimidade. Com o fim dos recursos em segunda instância, Lula fica inelegível pela lei da ficha limpa. Na Justiça Eleitoral, o PT tem até o dia 15 de agosto para registrar a candidatura. E o Tribunal Super 7 de setembro para decidir se aceita ou rejeita a candidatura do ex-presidente. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Veja a seguir: doses da vacina contra a gripe são furtadas em Goiás. A criminalidade sobe no Rio de Janeiro depois de 2 meses de intervenção federal. Não perca, é já já. O secretário dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, o atual presidente do metrô e outros 4 ex-presidentes da companhia viraram réus por improbidade administrativa. Eles deverão responder pela compra de 26 trens para o metrô antes da linha ficar pronta. Os vagões ficaram parados por pelo menos 4 anos. A Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos de São Paulo afirma que não houve irregularidades na compra desses trens e que é injustificada a inclusão do secretário Clodoaldo Pelicione e também do presidente do metrô, Paulo Menezes, entre os acusados, já que os dois somente passaram a exercer os cargos 4 anos depois da compra.
A defesa de Geraldo Alckmin também nega irregularidades na compra dos trens em prejuízo aos cofres públicos e à população. Sérgio Aveleda afirma que é inocente e que não assinou o contrato de compra dos trens. Nós não conseguimos contato com os demais citados na reportagem. Números demonstram que a violência no Rio de Janeiro continua crescendo, mesmo com a intervenção federal. Os roubos de carga, carros e pedestres cresceram no mês de março. E a violência no Rio de Janeiro afeta até mesmo quem faz compras pela internet. O frete chega a custar 10% mais caro para os moradores da capital fluminense. A Polícia Civil de São Paulo está investigando uma nova versão do crime de falso sequestro. Os bandidos agora aplicam o golpe em 2 pessoas da mesma família simultaneamente. As vítimas ficam incomunicáveis e acabam acreditando que o parente está em poder dos criminosos. Ao menos 15 casos já foram registrados em 2 semanas. Foi lançada hoje em Brasília a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Em Goiás, onde a vacinação foi antecipada, foram registrados 2 furtos de doses da vacina. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que o Brasil, sim, avançou quando se fala em saneamento básico. Mas ainda despejamos na natureza sem tratamento mais da metade do esgoto que o país produz. Pelas imagens de satélite, dá para ver que quase não tem nuvens entre São Paulo, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. O clima, bem típico de outono, fez da madrugada desta quarta-feira a mais fria do ano em São Paulo, com 14,4 graus, e em Curitiba, com 11,7. Amanhã continua friozinho logo cedo, mas quando o sol aparece, a temperatura dispara e vai aos 29 em Florianópolis. Faz 26 em Brasília. Ventos que sopram do mar aumentam a chance de temporais em Salvador. Do Pará ao Amazonas também chove forte, mas não significa que vai fazer frio por lá. A máxima vai aos 29 graus em Manaus, faz 32 em Rio Branco. Em São Paulo, as manhãs continuam frias, faz calor durante a tarde e não tem previsão de chuva nos próximos dias. A polícia investiga um suposto caso de abuso sexual cometido por um coordenador de base do Santos. O clube afastou o dirigente e 2 pessoas prestaram depoimento à polícia hoje. A Câmara deve votar em plenário o projeto de lei que torna obrigatória a participação de pessoas físicas e jurídicas no chamado cadastro positivo. O projeto é polêmico e divide a opinião dos parlamentares. O senador Randolph Rodrigues protocolou na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer por crime de responsabilidade. Para ir adiante, o pedido deve ser aceito pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia. Depois de quase 60 anos, a família Castro vai deixar o poder em Cuba. O nome do novo presidente do país foi confirmado hoje na Assembleia Nacional em Havana. O presidente americano Donald Trump confirmou hoje que o ex-diretor da CIA fez uma viagem secreta à Coreia do Norte na semana passada. Ilha Rocha. Foi identificada hoje a vítima do incidente que provocou um pouso de emergência de um avião na Filadélfia, Estados Unidos. A aeronave ia de Nova York para Dallas, no Texas. Começaram hoje as comemorações dos 70 anos da criação do Estado de Israel. No Brasil, por causa da violência no Rio, muitos moradores mudaram a rotina na hora de se exercitar. A FIFA começou hoje a vender o último lote de ingressos para a Copa da Rússia, que começa em menos de 2 meses. Para os torcedores é uma disputa difícil, porque exige dinheiro, sorte e também paciência. Boa noite. Boa noite, Brasil. Beijo.